Abençoa, Pai, aquele que está enfermo e que não pôde vir por isso, aqueles que estão em viagem, aqueles que foram impedidos de alguma maneira de estar conosco nesta manhã. A bênção do Senhor esteja com eles onde cada um deles estiver. Senhor, abençoe os nossos dízimos, as nossas ofertas, o nosso gesto, seja para a honra e louvor do Teu poderoso nome. Aceita a nossa adoração, livra-nos de todo mal. Abençoe aqueles que estão nos acompanhando através das redes. Meu Deus, onde cada pessoa estiver agora ou em qualquer outro momento, sobre estas pessoas, sobre essas vidas, o Teu favor esteja sobre todas. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecido por Ele, por aquilo que Ele fez e tem feito por nós. Graças a Deus. Amém. Pra dizer
nós formos pensar, o que podemos oferecer a alguém que já tem tudo? O que podemos oferecer e dar de presente para alguém que tem tudo? Só que ao mesmo tempo, nós podemos perceber que esse alguém que tem tudo, ele quer algo muito simples de nós: o nosso coração. Aleluia. Então, que possamos oferecer ao nosso Deus, ao nosso Rei, que é dono de tudo, o nosso coração, a nossa voz, adorando e agradecendo. Aleluia. Porque é só isso que Ele quer. Amém. Socorrer nas aflições, por saber que nunca eu estou só. Pelo teu cuidado de sem fim, Jesus. Ao autor da minha salvação, seja minha gratidão.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos primeiramente orar. Convido os irmãos para a gente fazer uma oração, Senhor, nesse momento. Pai querido, todo-poderoso, o Senhor de todos os propósitos perfeitos e profundos, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por esta agenda estar se cumprindo hoje, meu Deus, nos teus planos. Estamos aqui, Senhor, juntos, reunidos para a celebração da tua obra, meu Deus, do teu poder, da tua majestade, Senhor. Obrigado, meu Deus, por fazer parte deste evento. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para prestar a Ti o culto vivo, santo e que seja agradável. Que o Senhor nos permita fazer uso de Sua palavra, meu Deus, nessa manhã. E transmitir, meu Deus, aquilo que o Espírito Santo quer passar para a Sua igreja, meu Deus. Que seja algo edificante, que seja construtivo, Senhor, que seja desafiador, que seja confrontador e que seja, Senhor, estimulante, Pai, para todos nós. Que sejamos hoje, meu Deus, abençoados por tudo que já está sendo realizado, feito, meu Deus. E o Senhor receba tudo isso como oferta de cheiro suave às tuas narinas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, podem sentar. Agradeço a Deus, irmãos, por estar aqui com vocês nessa manhã. E com a graça dele, a gente vai passar hoje ainda o dia e amanhã ainda a noite. Agradeço o convite que foi feito a mim pelo pastor Eliseu. Via, cadê o irmão José Mendonça? Opa! O José Mendonça que iniciou esse convite. Eu fiquei muito surpreso, agradavelmente surpreso pelo convite. E quero dizer aos irmãos que depois de muitos anos, eu volto aqui a essa cidade. E prazer, uma honra estar aqui com vocês, para a gente junto participar desse momento espiritual. Amém? Bom, vamos lá, vamos aproveitar o tempo então com a palavra. Antes, também me lembrei de alguns rostos familiares aqui e a gente pôde se lembrar de alguma coisa que aconteceu algum tempo atrás, né? Então, isso é gratificante também para nós. Irmãos, se quiserem acompanhar a leitura bíblica, ela se encontra no livro de Ruth. Vou ler aí o capítulo 1, tá, irmãos? Do verso 1 até o verso 18. A meditação dessa manhã, ela vai focar especialmente na vida de Ruth. O personagem bíblico é Ruth. E a gente vai meditar aqui, não só no que está no primeiro capítulo, mas o primeiro capítulo é a base de tudo. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quiliom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e disseram: não, iremos contigo, ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai
filhas minhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido, e ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes, abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Aqui está um texto que inicia uma vida de realizações nos propósitos de Deus. E até a irmã me perguntou o tema da mensagem. A gente ficou ali. Eu disse, eu sou péssimo para tema de mensagem. Mas vamos lá, os planos de Deus e os nossos. E eu não quero me alongar porque o tempo urge. Eu quero seguir já nos ensinamentos dessa vida de Noemi para nós. Primeiro, cuidado para que não nos arremessemos a planos precipitados. Mesmo que eles sejam de muito boa intenção, mesmo que eles estejam fundamentados em boas intenções, em nobres expectativas, nobres perspectivas, ou mesmo que esses planos sejam planos fundamentados em uma necessidade de sobrevivência. Muito cuidado para não fazermos como Elimeleque. O texto começa falando de um homem, Elimeleque, o cabeça da família. Por causa de Elimeleque, uma família toda quase se dissolve. E aí a gente pergunta, mas e ele não tinha razão? Não houve fome em Judá? Não houve fome em Israel? Ele não precisava sobreviver? Sim. Mas olha no que deu. Olha o que aconteceu como resultado de terem ido para outro país, porque Moabe era outro país. Às vezes os planos são muito bons, são muito nobres, são virtuosos, mas isso não significa que eles vão dar certo. Por causa de um plano que pode ser muito bem intencionado, pode estar fundamentado em boas intenções, em nobres expectativas, ou até mesmo pela necessidade de sobrevivência, a gente pode colocar em risco a família da gente. E a gente pode colocar em risco muito mais gente além da nossa família. Eu vivi essa experiência em 2005, quando em nome de Deus, eu autorizei a minha própria ida para fora do Brasil por questões pessoais ou questões de relacionamento. Não quero mais ficar aqui, não me sinto bem nesse lugar. Eu vou para a Espanha. E naquela época eu tinha, vou usar o termo entre aspas, eu tinha o poder para fazer isso.
E articulei a minha ida para a Espanha, em nome de Deus, em nome de uma missão da igreja, do Evangelho. O que deu? Deu em tragédia. Voltei para o Brasil 7 meses depois com a família, como se tivesse casado com a Eliane no dia 6 de agosto de 2006 e já com 2 filhos. E mais nada. E mais nada. Por quê? Porque quando fomos para a Espanha, eu doei tudo praticamente. Não vendi nada. Doei tudo que tinha. Deixei. Toma, fica. Paga o que está faltando, leva. Porque eu vou passar uma eternidade para lá, porque tem um projeto de Deus, uma missão lá na Espanha. 7 meses depois, eu estava de volta ao Brasil, com as mãos abanando. Ruth, aliás, Noemi, capítulo 1 ainda, volta para Belém, para Judá, volta para Belém, sem nada, sem esposo, sem filhos e sem patrimônio, sem dinheiro. O plano de Elimeleque foi ir para Moabe por causa da fome. O plano de Elimeleque era um plano que, a nosso entender, era um plano correto. Quem sabe foi feito com oração, quem sabe foi feito com preocupação, necessidade de sobrevivência. Vamos embora daqui, porque aqui a gente vai passar fome. E o resultado é que nem ele volta mais. 10 anos depois, Elimeleque não volta. Malom e Quilion não voltam. Volta apenas Noemi com uma nora, que não desistiu dela. Por causa de alguns planos nossos, de algumas precipitações nossas, a gente pode colocar não só a nossa vida, a nossa integridade, mas a gente pode colocar a vida de muita gente em risco ou até a perdê-las completamente. E isso é muito sério. Mas Deus faz ajustes. Amém? Graças a Deus, Ele faz ajustes. Ele sempre vai fazer ajustes. Ele faz ajustes. Apesar de nós, apesar dos nossos planos, apesar das falhas desses planos, Deus vem e faz ajustes. Porque os planos de Deus não são frustrados. Mesmo quando nós sofremos frustrações com os nossos planos, os planos de Deus sempre vão dar certo, apesar de qualquer coisa. Falei hoje para os jovens ali, na nossa conversa, na nossa palavra com eles, que as últimas gerações do século XX e as gerações do século XXI não aprenderam a se frustrar e por isso sofrem demais quando passam por alguma pequena dificuldade. Inclusive, falei para eles aqui que essa geração de final de século XX e século XXI, ela tem muitíssima dificuldade para compreender o sofrimento na vida do ser humano. Ela adoece só de pensar no sofrimento. Ela passa mal só de pensar que pode sofrer. Não consegue entender o sofrimento. Já a gente fala sobre isso. Então Elimeleque é o cabeça, é ele que pensa pela família. E aí a gente tem que estar preocupado com isso também. Que tipo de planos estamos fazendo na vida? Porque isso tem comprometimento com tudo na vida da gente, inclusive com a fé. Inclusive com a fé. Porque dependendo de quem está conosco, a gente pode perder, inclusive, essas pessoas da fé. Se elas não estão devidamente preparadas para suportar, para passar por essas adversidades, pelas frustrações dos nossos planos, elas podem debandar da gente, inclusive. Não foi o caso de Noemi, porque Elimeleque morreu,
Malom e Quilion, que eram os filhos que poderiam sofrer a consequência disso, também morreram. E ficou só Noemi. Mas Noemi, ela tem uma fé muito enraizada em Deus. É tão enraizada que ela contagia as suas noras. E mais precisamente Ruth. E nós vamos chegar em Ruth. Mas vamos lá. Primeiro a gente começa aqui dizendo: cuidado para que nossos planos, por mais bem intencionados que sejam, cuidado para que nossos projetos de vida, por mais que estejam embasados em necessidades de sobrevivência, de prosperidade, porque Elimeleque sai com sua família para não passar fome em Judá e certamente para continuar prosperando em Moabe, porque certamente Moabe tinha perspectivas de melhoria de vida, eles não iam perder patrimônio. A gente tem que ter cuidado para que essas visões, esse nosso olhar de Ló também, porque Ló, quando Abraão diz para ele, a gente vai precisar se separar, você escolhe para onde quer ir, Ló olhou para o lugar mais bem regado, para as campinas do Jordão, né? Olhou para o lado mais verde e disse: eu quero ir para lá. Olha o plano do homem. O resultado na vida de Ló foi tragédia. Ló saiu rico de Ur dos Caldeus. Ló saiu rico, irmãos. Ló era milionário para os padrões de hoje. Ló era milionário. Como Ló termina a vida? Sem nada. Com 2 filhas. Morando em cavernas em Moabe. Daí vem Ruth, moabita, descendente de quem? De Ló. Ló é descendente de uma tragédia de vida. Ruth é descendente de uma história de tragédia de vida. O seu antepassado Ló viveu isso. Porque planejou algo muito grandioso. Porque pensou em uma prosperidade muito grande. Pensou em pegar carona na bênção de Abraão, prosperar muito e aumentar o seu poder, aumentar o seu patrimônio. E terminou de maneira muito trágica, muito triste. Então, olhando para Elimeleque especificamente, a gente precisa pensar sobre isso. Cuidado com os nossos planos. Muito cuidado com eles. Na esteira disso, na sequência disso, um outro ensinamento que temos nessa história de Noemi, de Elimeleque, e evidentemente da família inteira, é que nem sempre vai dar certo tudo na vida da gente. E a gente tem que estar preparado para isso. Daí, voltando à conversa com os jovens, eu acrescento isso para vocês, não falei isso lá em cima. Nem sempre vai dar certo, viu, gente? Nem sempre vai dar certo. Porque existe uma ilusão de que, tu é crente agora, então tudo vai ficar legal. Você tá na igreja, você é crente, você é membro de uma igreja, então, meu irmão, você vai voar na vida. Tudo vai dar certo, teus planos vão ser todos consolidados. Você vai viver uma vida assim, sabe? Tem até um pessoal que vende a ideia de que você não vai mais sofrer depois que você tornar crente. Vem para cá que tu não sofre mais. É mentira. Quando a gente lê aqui a história de Noemi, da família de Noemi, e outras histórias, mas a gente está focando mais essa aqui, nem sempre as coisas vão dar certo para nós. Nem sempre. E a gente tem que estar preparado para essas frustrações. A gente tem que estar preparado quando um plano, mesmo em nome de Deus, como foi o meu, mesmo em nome de Deus, não vai dar certo. Os mais experientes, para não dizer os mais velhos, os mais experientes aqui já devem ter visto, já devem ter assistido muitas situações, já devem ter vivido muitas experiências próximas e aí no entorno de vocês, por exemplo, de casamentos que
que coisa linda, que par romântico, que felicidade. Esse aqui é um casamento para toda a eternidade. E não deu. Não deu. Por N motivos. Não deu. Famílias tiveram que se separar. Não deu. Negócios que iniciaram, empreendimentos que foram iniciados com oração, inclusive com jejum, com oração, com campanha. E não aconteceu, e não deu certo. Chegou lá na frente, quebrou. Veio a pandemia, quebrou. Veio uma crise financeira, quebrou. Nós estamos vivendo um tempo assim, ameaçador para empreendimentos. Os que são empresários aqui, os que são empreendedores, sabem disso. O que corre no Brasil é que empresário brasileiro é um herói. Empreendedor brasileiro é um herói. Porque a carga tributária que a gente tem, as adversidades que são criadas aí, para nós, são terríveis, para vocês são terríveis. Mas vocês vão lutando. Só que chega um momento que não dá, quebra. Tem que abrir mão, tem que parar. Tem que parar o empreendimento. Mas, poxa, mas eu orei tanto. Mas eu jejuei por isso. Mas os sinais, deu tudo certo. E dá. No início, você tem aquela impressão, poxa, tá acontecendo aí, vamos bombar, não vamos ganhar muito dinheiro. E lá na frente, puf. Nos relacionamentos da gente, como eu acabei de falar. Tá? E mesmo na fé, na questão de igreja mesmo, você vem para a igreja e você pensa, pô, eu vou mudar minha vida, as coisas vão mudar, eu vou ser crente, o negócio vai melhorar na minha vida, vai dar tudo certo, relacionamento, finanças, saúde, tal, pá. E você chega e de repente... Tem um casal lá em Bauru, e eu vou citar aqui, porque é um testemunho. Presbítero Marcos Carneiro e diaconisa Luciana. Eles estavam iniciando na fé, sendo evangelizados, estavam começando a congregar, a participar da igreja. E nesse período, a filhinha de 11 anos apresentou um tumor atrás do lóbulo, do globo ocular. E foi sofrimento. E eles estavam vindo para a igreja, estavam começando mesmo. E vem essa tempestade, e a menina vem a óbito. Agora você já imagina isso? Poxa, eu estou vindo para a igreja, eu estou chegando na igreja, e a minha expectativa é de que vai ter muita bênção na minha vida, a coisa vai ser maravilhosa, e de repente eu estou chegando na igreja, a minha filha entra em processo de tratamento de câncer, e daqui a pouco meses depois minha filha morre, e agora? Mas eu vou repetir o que falei no início. Deus faz ajustes. Deus faz ajustes. Ele está sempre trabalhando nos ajustes. Ele está ajustando tudo. E Ele vai consertando, Ele vai realinhando, repaginando, como você queira pensar. De maneira que presbítero Marcos Carneiro e diaconisa Luciana são firmes em Jesus. E dão testemunho da graça de Deus na vida deles. E eu louvo a Deus, isso para mim é edificante. Como edificante muitas outras situações. Então, nem sempre, atenção para isso, nem sempre vai dar certo. E a gente tem que estar preparado para isso. Daí, meus queridos jovens, vocês que estavam ali em cima, quando a espiritualidade é superficial, quando é tudo baseado em emoção, quando é tudo baseado na teoria coach, quando tudo é baseado no, vamos lá, que Deus está com a gente, pisa na cabeça da serpente, passa não sei o quê, atravessa o fogo, tal, né? Não vai acontecer nada. Quando a espiritualidade é superficial, quando a gente é acostumado só ao conforto, só a facilidades, então fica difícil enfrentar crises. Fica difícil enfrentar perdas. Fica difícil enfrentar essas frustrações do dia a dia. Porque elas vão acontecer.
Aconteceu com Elimeleque, com Noemi. Elimeleque morre e o plano vai por água abaixo. Depois, Malom e Quilion morrem. E aí pior ainda. Porque Noemi fica desamparada, como diz o texto bíblico. Ela fica desamparada. Sem marido, sem filho, só com 2 noras. O que 2 noras vão fazer? São dependentes também, porque são viúvas. E acaba o dinheiro. Pior, acaba o dinheiro. Quando ela volta aqui para Judá, depois que começa a ter fartura de novo em Judá, ela volta. Ela chega lá, as mulheres amigas dela fazem festa. Olha, chegou Noemi. Ela disse, não sou Noemi, eu sou uma mulher amarga. Me chame de Mara. Eu sou amarga. Porque ditosa eu saí daqui. Ditosa, ela está falando próspera. Saiu com a família inteira. Ditosa eu saí e volto pobre. Ou seja, voltou sem marido, sem filhos e sem dinheiro. Aí você pensa assim, isso não é vida de crente. Isso não é vida de crente. Mas apesar de tudo que ela sentia, e é natural que eu e você sintamos um abatimento temporário quando a gente sofre algum dano na vida, alguma perda, alguma frustração, quando não dá certo alguma coisa na vida da gente, e que a gente alimentava uma expectativa tão espiritual, inclusive, disso, é natural que a gente fique triste, que a gente entre num processo até de depressão. Noemi entrou. Noemi falou, eu sou uma mulher hoje amarga. Naquele momento. Mas ao mesmo tempo, ela continuava com uma fé inabalável em Deus, irmãos. E aqui reside um outro ensinamento. O primeiro é, cuidado com os planos. Segundo, nem sempre vai dar certo. Nem sempre os planos vão dar certo. E você tem que estar preparado para isso. Terceiro, é natural que você sinta tristeza, abatimento de espírito por aquilo que você sofre na vida. E crente também sofre. Porém, não permita que sua fidelidade, que sua fé em Deus se vá juntamente com a sua alegria, com o seu bem-estar. Não deixe que sua fé se vá pelo esgoto da falta de esperança, da temporária tristeza ou do temporário abatimento que você estava ou está ou estará passando em algum momento da vida. A sua fé precisa ficar. Nem que seja o grãozinho de mostarda, tem que ficar. Porque é daí que Deus vai fazer o ajuste, é que Deus vai fazer alguma coisa extraordinária acontecer. Um outro ensinamento que nós temos na vida de Noemi, que é esse. Ela é uma mulher amarga, naquele momento, ela é uma mulher atribulada, como Ana, por exemplo. E não esconda isso. E não passe maquiagem nesse sentimento. Comunique isso. Noemi nos ensina que a gente não deve esconder. Não deve esconder o que a gente sente. A gente tem que falar para alguém. Alguém tem que saber sim. Não podemos ser atores. A gente não pode estar fazendo um jogo de cena, escondendo a realidade. Fala para alguém de confiança. Fala primeiramente para Deus. Você não vai ter, em nenhum momento desse livro de Ruth, você não vai ter um relato de Noemi orando, de Noemi cantando, de Noemi falando com Deus, mas a atitude dela, o comportamento dela mostra que é uma mulher de uma fé inabalável. Morreu o marido, morreram os filhos, acabou o dinheiro e a fé permaneceu firme. Permaneceu firme no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, disse Abacuque, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que o gado não fique no curral, ainda que não haja
fruto na terra, a terra não produz o seu mantimento, eu todavia me alegrarei no Senhor. É isso aí. E a alegria na Bíblia não é bom humor. Eu tenho sempre dito isso para os irmãos. Não confunda a alegria, essa alegria da palavra de Deus, essa alegria aqui, com bom humor. Porque nem sempre a gente está de bom humor. Nem sempre você vai estar de bom humor. Não adianta inventar. Mas você e eu precisamos sempre estar de bom ânimo. Porque o bom ânimo, ele está acima do bom humor. Eu posso não estar de bom humor hoje, porque alguma coisa não está legal em mim, porque alguma coisa não aconteceu, porque alguma coisa aconteceu e não me agradou. Mas eu preciso estar de bom ânimo, eu preciso estar com a minha fé em dia com Deus, eu preciso estar com uma fé inabalável, porque a qualquer momento Deus vai fazer ajustes. E coisas grandiosas vão acontecer. E aqui nós temos outra coisa que nós temos em Noemi. Apesar de todas as suas tragédias, apesar de todos os infortúnios que ela viveu, as perdas que ela viveu, porque não é fácil. Pense, tente imaginar uma mulher que perde marido e os 2 filhos, fica sem nada, tem tudo para se desesperar, para fazer um monte de besteira. Ela permanece ali. Agora o que me cativou na leitura de Ruth, e um parêntese aqui, lá quando eu era adolescente eu gostava de ler esses livros históricos, e eu me emocionava muito, eu chorava lendo, eu gostava de ler, é como se ler um romance, né? Eu chorava lendo, e eu chorei lendo esse livro, quando era garoto, chorei lendo esse livro, pela história comovente que é. Como chorei na história de José do Egito. O que me chama a atenção aqui em Noemi é que apesar de ela estar vivenciando, ela está vivendo um tempo de perdas, de tragédia na vida, de dor emocional, mas ela se preocupa em fazer alguém feliz. Ela está preocupada com a felicidade de Ruth. Como ela se preocupou? Ela queria a felicidade das suas noras. Mesmo que Orfa tenha deixado, tenha voltado, mas ela estava preocupada com a felicidade das suas noras. Ela não tinha mais ninguém. Então agora, eu quero que vocês sejam felizes. Versículo 9. Versículo 9 do capítulo 1. O Senhor vos dê que sejais felizes. Nossa, mas se eu estou passando pela pior tragédia da minha vida, eu tenho tudo para desacreditar da felicidade. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Falando por Noemi, se ela estivesse aqui dizendo para nós, eu teria tudo para desistir da vida. Eu teria tudo para desacreditar da felicidade. Eu teria tudo para me desencantar com a vida. Mas eu não me desencantei. A minha fé não me permite desencantar com a vida. A minha fé me ensina e me encoraja a lutar, me desafia a lutar. E lutar, agora, já que eu não posso ser completamente feliz, porque não tenho mais meu esposo, não tenho mais meus filhos, mas eu vou trabalhar, eu vou lutar pela felicidade dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus parentes, de quem estiver no meu entorno, de quem estiver comigo, eu vou fazer alguém feliz. Isso só é possível quando se tem uma fé muito enraizada em Deus. Muito. E é o caso de Noemi. Ela está preocupada agora com a felicidade das suas noras. E aí esse ensinamento é para mim e para você. Sabe, e aí eu não estou aqui, agora eu não quero colocar você na mesma situação de Noemi, mas o que eu quero deixar aqui em nome de Jesus, através dessa palavra, é isso. Preocupe-se também em fazer as pessoas felizes. As pessoas
Vou repetir. Pode ser que em algum momento você não esteja bem. Pode ser que em algum momento as coisas não estejam dando certo para você. Mas de viver, porque viver faz parte da nossa espiritualidade. Amém, irmãos? Viver faz parte da nossa espiritualidade. Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. E a vida em abundância vai ficar mais explícita, mais clara, sabe? Mais escancarada para nós, exatamente quando ela brotar desses momentos de dificuldade, de adversidade. E agora, Ruth e ela chegam, e ela quer a felicidade de Ruth. Ela vai trabalhar para isso. E ela diz: Ruth, tem um parente meu que pode ser o seu remidor. Você precisa se apresentar. Você precisa sair, filha. Está aqui, ó, capítulo 2. Já começa aí. Tinha um parente de Noemi chamado Boaz. E ela disse: vai, minha filha. Só que Ruth vai pelas beiradas. Vai colher espigas. Não dá para ser vista tanto assim. E Noemi insiste com ela: você precisa se apresentar, minha filha. E no capítulo 3, Noemi vai mais um pouco além. Ela diz: filha, você precisa aparecer. Ele precisa ver você, ele precisa conhecer você. Então, minha filha, faça o seguinte: tome um banho. Está aqui no texto. Tome um banho. Passe perfume. Vista uma roupa bonita e saia. E foi assim que Boaz viu Ruth. E se casaram, inclusive. E aqui tem um ensinamento muito importante para nós. Não pense que as coisas vão encontrar você. Nem sempre. Quando a Bíblia diz que as bênçãos virão e te alcançarão, tem gente que interpreta assim: eu vou ficar aqui, eu vou orar, eu vou ficar de bracinho cruzado esperando a bênção bater na minha porta e chegar. Você tem que ter uma atitude. Você tem que ser proativo. Você tem que ser proativa. O Evangelho, a Bíblia, Deus nos ensina assim, irmãos. Sai da tua terra, não é assim? Não foi assim? Sai da tua terra. É sai, é vai, ide. Você quer ver coisa acontecer? Sai, toma uma atitude, seja proativa. Aí as bênçãos virão e te alcançarão. Mas você tem que tomar uma iniciativa, você tem que tomar uma atitude, cara. Ninguém vai estudar por você. Ninguém vai. Não pense que, atenção para isso, não pense que Deus vai educar seus filhos. Não pense que Deus vai colocar você na universidade. Não pense que Deus vai colocar você lá naquela instituição que você tanto queria se formar. Não pense que Deus vai passar na prova do concurso por você. Vai fazer a prova por você. Não vai fazer, não. Deus vai te dar todas as oportunidades e vai te dar toda a logística, toda a estrutura. E te dar todo o manual para você conquistar, para você chegar onde você deve chegar, para você, vou usar esse termo, para você ser feliz nessa vida. Apesar de qualquer coisa, apesar de tudo. Mas você tem que ter atitude. Você tem que ter proatividade. Saia, apresente-se. Sabe aquela, tome um banho, filha, arrume-se, passe o perfume e vá. O que o Espírito fala para nós aqui, irmãos, em todos os níveis da vida da gente? A gente tem que se apresentar para a vida. Como é que vão saber que, por exemplo, que Cristo, como é que vão saber que Jesus é o Salvador? Como é que vão saber que Jesus é o Filho de Deus? Como é que as pessoas vão se atrair por Cristo? Como crerão se não há quem pregue? Então a gente tem que sair, tem que se apresentar para o mundo. A gente falou isso hoje para os jovens. Assuma a sua identidade de crente. Assuma que você é discípulo de Cristo. Diga de muitas formas. Mas diga, fale, assuma quem você é diante do mundo.
para que o mundo veja tuas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu. É isso que Jesus diz. Jesus diz assim: não se põe uma lâmpada debaixo do alqueire, e não se esconde uma cidade que está edificada sobre a montanha. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Brilhem, brilhem, brilhem. Jesus está dizendo: brilhem. Não se escondam, não se escondam. Não se esconda no trabalho, não se esconda na universidade, não se esconda na vizinhança, não se esconda nos seus parentes, não se esconda no meio dos seus amigos, não se esconda no mundo. Brilhe. Para que, Jesus diz, para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Noemi nos ensina isso, que a gente tem que sair e brilhar. Brilhar. Saia. Apresente-se ao mundo. Apresente Cristo, apresente vida através de você. Apresente sim. Apresente vida. Noemi não tinha motivos para rir, mas tinha motivos para testemunhar a grandeza de Deus e para ajudar pessoas a se reencontrarem com a vida. Sabe, nem sempre você vai estar bem, sabe, você vai estar vivendo situações assim, daquelas mais complicadas da vida, mas aquele que habita em você vai aparecer de repente para alguém. Você vai poder testemunhar, sabe, para alguém, vai dizer quem é o seu Deus. E nisso Deus vai fazer ajuste. Enquanto isso, Deus vai estar fazendo ajuste na tua vida. Ele vai estar compensando as tuas perdas, o teu padecimento, as tuas lágrimas. Enquanto você sai, testemunha, você vai estar atraindo pessoas para Ele. Você vai estar atraindo gente para amá-lo, para segui-lo. Mas você precisa se manifestar, você precisa aparecer. E aí eu entro para questões do cotidiano. Ah, eu quero casar, eu quero casar. Apresente-se. Não pense que o príncipe vai bater a sua porta com um sapatinho querendo experimentar no seu pé. Sabe? Apresente-se. Mostre a cara. Mesma coisa, rapazes. A gente vai falar isso hoje à tarde. Apresente-se. Mas assim, assado, não, meu, vá, converse. Eu falo isso para os meninos lá em Bauru. Chega mais perto. Tá? Sangue nos olhos, sangue de Jesus, né? Nos olhos. Apresente-se. Sabe? Mas para isso você precisa estar preparado também para isso. Não é de qualquer jeito. Noemi diz assim: filha, tome banho, vista uma boa roupa, perfume-se e saia. Eu não estou falando aqui em questão de higiene, por favor, se bem que isso é necessário. Eu estou falando o seguinte: você quer casar, você quer ter uma família, o que é plano de Deus, apresente-se, mas prepare-se para isso. Busque um trabalho, forme-se, prepare-se para ser pai, estude, leia sobre isso. Prepare-se para ser um bom marido. Busque em Deus, busque informações, busque experiência dos mais velhos. Busque. Mas fulano, ciclano não tem muito o que me dizer. Sim, mas nas dores dele, nas dores dela, ele também pode passar alguma coisa para você. Aquilo que não se deve fazer. Porque a gente quer, às vezes, exemplos perfeitos. Noemi não era um exemplo perfeito de prosperidade. Era? Ruth poderia dizer: eu não vou andar com essa mulher, ela é azarenta. Essa mulher é pé frio. Eu não vou andar com uma mulher dessa. Né? Eu não vou andar. Uma mulher dessa que perdeu o marido, perdeu os filhos. Eu vou ser a próxima. Eu não vou andar com ela. Pelo contrário, aonde tu fores eu irei. E onde tu morreres, eu vou morrer ali também. E onde a senhora for sepultada, eu quero também ser sepultada. Porque esse Deus que a senhora tem é um negócio extraordinário. Esse Deus é maravilhoso. Eu quero esse Deus também. Eu quero o teu Deus. Olha que coisa impressionante. E ela não era o exemplo de prosperidade, de vida.
não era o exemplo de felicidade como o mundo pinta por aí. Mas a fé inabalável, sabe, a espiritualidade, a comunhão com Deus, a fé, a fidelidade com Deus era algo maravilhoso que impressionou Ruth. E ela disse, eu quero esse Deus também. Ela não disse, eu quero o teu dinheiro, porque ela não tinha dinheiro. Ela não disse, eu quero teu filho, porque não tinha mais filho para casar. Ela não disse, eu quero um sogro bom para me proteger, porque não tinha mais sogro. Não tinha mais patrimônio, não tinha mais nada. Ela disse, eu quero o teu Deus. As pessoas têm que olhar para você, meu irmão, e não ficar olhando no teu status social, e não olhar na tua formação intelectual, e não olhar na vida que você tem de desfalques, de dificuldades, de lutas, de perdas, de frustrações. Elas têm que olhar para a tua fé. Elas têm que olhar e dizer assim, tá, você tem uma história de vida que a gente chora. Mas você tem uma fé que eu admiro demais, e eu quero ter essa fé, eu quero ter esse Deus que você tem. E isso Jesus mostrou claramente para nós quando esteve aqui. Ele falou isso. Para finalizar, agora vem o ajuste de Deus. Primeiro vamos dizer o sofrimento, vamos lá. O sofrimento não escolhe classe social. O sofrimento não escolhe idade, nem sexo. O sofrimento não é seletivo em nada, absolutamente nada. O sofrimento chega e ponto. O sofrimento eu trato como se fosse um espectro, né? Ele chega e diz assim, é você e acabou, pronto, pá, acabou. Vamos lá, vamos entrar no processo aqui. E aí você precisa ter essa espiritualidade profunda com Deus para suportar, como Noemi suportou. E agora o que a gente vai ver? A gente vai ver Deus agindo. Ruth casa com Boaz. E daqui a pouco Ruth engravida de Boaz. E Ruth tem um filho chamado Obed. Quem toma nos braços Obed e glorifica a Deus? Ruth. Ela toma aquele menino como seu neto e levanta e glorifica ao Senhor. Noemi, perdão. É verdade, eu confundo. Noemi pega Obed nos braços e ergue e glorifica a Deus. E agora a felicidade ressurge. A felicidade renasce com Obed. É assim que Deus faz, irmãos. A felicidade sempre vai renascer quando se está em Deus. A felicidade sempre ressurgirá quando a fé é inabalável, quando resta um pouquinho de fé, a felicidade ressurge. Porque Deus faz ajustes. Deus faz ajustes. Ele faz ajustes, como Ele está fazendo na nossa vida o tempo inteiro. Obed é o símbolo do renascimento da alegria, da felicidade na vida de Noemi. Maravilha, Noemi vai embora dessa vida e vai feliz, porque cumpriu a sua missão. Você precisa ter noção, sentimento, convicção de que você não é um ser aleatório nesse mundo. Você precisa ter noção, convicção, sentimento de que você cumpre uma missão aqui na terra. E você cumpre uma missão para Deus. Você não cumpre uma missão para seus pais, você não cumpre uma missão para o governo, você não cumpre uma missão para uma instituição qualquer, você cumpre uma missão para Deus. Você está aqui a serviço de Deus. Do jeito que você tiver. Incompleto. Às vezes, sem muita força, sem muita energia, mas você está cumprindo uma missão. Recentemente, os geneticistas, os biólogos fizeram pesquisa e descobriram que os espermatozoides são escolhidos pelo óvulo. Não é só uma questão de chegar primeiro. E já foi descoberto que nem sempre os que chegam primeiro são os que entram no óvulo. O óvulo, ele solta uma química, e é uma química que atrai. Olha que coisa maravilhosa. As mulheres são privilegiadas e você não imagina o fenômeno que acontece quando você está engravidando, né?
Os espermatozoides vão chegando assim, aquela, né? Vão chegando ali, blá, 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 e aí aquela coisa, e aí chega um, dois, chega na frente, aquela disputa toda, mas não é assim não. O óvulo chega e diz assim, não. Quem vai entrar aqui é quem sentir a química, vai ser pela química. E aí o óvulo solta uma química, uma enzima, e certo óvulo que está por ali, mesmo que não seja o primeiro, ele é atraído pela enzima e ele chega e o óvulo relaxa e é você. Então não é porque você chegou primeiro, é porque você foi escolhido. É porque você foi escolhida. O amor de Deus exalou no seu coração. O Espírito Santo testificou na sua alma, no seu ser, e você foi encantado, encantada, você foi abençoada pelo amor, pela graça divina que exalou, que foi direcionada a você. Você foi escolhido, e você aceitou, e você recebeu aquela graça, aceitou a graça, e foi recebida pelo Pai. Você agora é filho, filha de Deus, através de Jesus Cristo. Noemi tem certeza de que está cumprindo uma missão. E ela cumpre até o final. Apesar de tudo, ela cumpre a sua missão. Agora atenção para o final. Olha o final. O final veio depois da vida de Noemi. Obed casa. Obed tem filhos. Obed tem um filho chamado Jessé. Jessé casa. Jessé tem filhos. E Jessé tem um filho, dentre os 7 homens que ele teve, que se chamava Davi. E Davi é escolhido pelo Senhor para ser o rei de Israel. E é o principal rei de Israel até hoje. Não há outro rei mais importante do que Davi. Ele foi escolhido para ser o ancestral de Cristo. É tanto que Jesus é aquele que vem da raiz de Davi. Vamos ressuscitar Noemi. Vamos ressuscitar Noemi, que 100 anos depois, aí eu não tenho aqui ideia, pouco mais de 100 anos depois, é por aí. E ela ressuscita no tempo do rei Davi. E ela vê aquele moço bonito passar. Rei, quem é esse moço? É o rei de Israel, Noemi. Sim. Filho de quem? De quem ele é filho? Ele é filho de Jessé. Filho de Obed. Obed, esse nome me é familiar. Obed é filho de quem? Obed, filho de Boaz com Ruth. Eu arrumei o casamento deles. Fui eu que fiz a ponte. Olha no que deu, um rei. Mas vamos lá, 1000 anos depois, vamos ressuscitar Noemi. 1000 anos depois, por aí. E ela ressuscita na Galileia, ela ressuscita por ali, pela região da Judéia, da Galileia, ela está andando por ali, de repente passa aquele homem, aquele jovem de 30 anos, 31 anos, curando pessoas, fazendo milagres, e ela acompanha aquele homem, ela vai seguindo. Quem é esse homem? Esse é Jesus de Nazaré, filho de Davi. E ela vê aquele homem maravilhoso, e ela crê naquela pessoa maravilhosa como filho de Deus. E ela pergunta, mas quem é esse homem? De onde ele vem? Ele é da raiz de Davi. E Davi, rei de Judá. Sim, rei de Israel. Davi, filho de quem? Filho de Jessé, filho de Obed. Filho de Obed eu conheço, esse nome não me é estranho. E quem é esse Obed? De onde ele vem? É filho de Boaz? Olha, fui eu que arrumei o casamento. Olha no que deu. Se Noemi pudesse ressuscitar, fosse ressuscitada, ela teria a alegria de ver Davi. Mas a maior alegria dela seria de ver o Filho de Deus, descendente de Davi. O Filho de Deus, o Salvador do mundo. Vamos ficar em pé. Nenhuma tragédia, nenhuma perda,
nenhum prejuízo, seja ele financeiro, seja ele relacional, seja ele, estrutural, seja qualquer que seja esse prejuízo, nenhum dano sobre tua vida, sobre nossa vida, nenhum dano na nossa vida deve demolir a nossa fé. Se a nossa fé se mantiver firme no Senhor, se a nossa fé continuar inabalável no Senhor, aqueles planos que não deram certo, aquelas perdas que sofremos ao longo da nossa vida, as frustrações de outras categorias que também sofremos, elas sempre serão compensadas pelas bênçãos de Deus, que não estão sujeitas, não estão condicionadas a algum sucesso nosso. As bênçãos do Senhor, elas não estão condicionadas à tua capacidade intelectual, à tua capacidade de ser empreendedor de sucesso, à tua capacidade de ser uma pessoa muito bem preparada para a vida, seja para o que for. Porque isso é graça divina. Porque isso é algo que é recebido pela fé, pela fidelidade, pelo caminhar com Deus, pela vida com Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra para os irmãos. Os planos de Deus sempre darão certo. Ainda que os meus e os seus sejam falhos, eles sejam imperfeitos, incompletos, sejam precipitados, sejam feitos à força da emoção ou pela necessidade da sobrevivência, os planos de Deus vão sempre dar certo na nossa vida. E eles vão além da nossa existência. Porque Jesus disse assim: aquele que me seguir será abençoado 100 vezes tanto aqui nessa vida e no porvir. Porque nós não estamos com nossas expectativas voltadas apenas para essa existência. Nós estamos visando algo muito maior, eterno, glorioso. E tudo será novo, glória a Deus. Tudo será novo quando Jesus voltar. Quando Ele se manifestar em glória, tudo será novo. Não haverá lembrança das coisas passadas. Se nesta vida, quando nós somos compensados, se nessa vida, quando a felicidade ressurge, nós temos uma certa amnésia das coisas ruins que nos aconteceram, muito mais quando Jesus voltar em glória, não haverá lembrança dessas coisas ruins. Não haverá lembrança das coisas passadas, porque tudo se fará novo. Aleluia! Glória a Jesus! Louvado seja Ele, porque a nossa vida sempre terá sentido. A tua vida sempre terá sentido, meu irmão, minha irmã. Porque se você estiver firme em Jesus, os planos dele vão sempre dar certo na tua vida e através da tua vida, porque você será também um instrumento dele para abençoar muita gente. Deus nos abençoe. Amém. Tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem a ti não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se
Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu te levarei, Senhor, Espírito Santo. Eu preciso de ti, pois eu não sou nada, nada sem ti, Senhor. Eu não sou nada sem tua presença. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Graças a Deus. Irmãos, por onde tem passado a nossa vida? Por quais caminhos nós temos andado? A gente hoje foi lembrado, trazido para nossa memória
os caminhos pelos quais Noemi passou. E apesar das dificuldades e dos desafios, o legado que ela deixa. Como está a nossa vida? Por quais caminhos nós estamos andando? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa percepção daquilo que nos cerca, relacionado àquilo que nós temos enfrentado? Vamos orar ao Senhor, agradecê-lo pelos nossos caminhos. Há lições da parte de Deus para nós. Há lições da parte do Senhor para a nossa vida. Qualquer que seja a realidade nossa hoje. Você é uma pessoa de sucesso? Você está querendo abandonar um lugar porque em outro lugar há coisas melhores? Ou você está retornando para o lugar de onde você saiu? Enfim, qual é a realidade que te cerca? O Deus que esteve com Noemi é o Senhor da história. Ele é o Deus que caminha com você e sabe da tua realidade também. Por isso eu te convido, coloque a sua vida, a sua casa e todos os seus sentimentos, coloque agora diante de Deus, agradecendo-lhe por essa oportunidade de reflexão que Ele nos deu hoje de manhã. Talvez foi para este momento, foi para esta palavra que o Senhor tenha te trazido hoje aqui. Incline a tua cabeça e ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque através de coisas tão pequenas, hoje nós lembramos disso desde o primeiro momento da nossa palavra aqui. Coisas pequenas, coisas que para nós olhamos e não vemos nenhuma grandeza e não vemos nenhuma possibilidade natural daquelas coisas serem grandes. Pai, quando lemos na Tua palavra a história de Noemi, Ruth e as consequências da vida que lhe alcançou, meu Deus, para nós parece coisas tão fora da nossa realidade, fora da nossa necessidade, coisas tão distantes, mas o Teu Espírito Santo hoje nos fez lembrar que a nossa realidade se encaixa em algum item, em algum detalhe daqueles que aconteceram com a vida de Abimeleque e a sua casa, depois com a vida de Noemi e a sua esposa viúva, com as suas noras, depois com uma só, já ao desamparo do marido e dos filhos. Pai, a nossa vida, a história das nossas buscas, da necessidade humana, se repete com a manifestação repetida do Teu favor em cada um de nós. Olha pela nossa casa, restaura que tem que ser restaurado ali, meu Deus, e a despeito de perdas, a despeito de doenças, a despeito de tristezas, a despeito de desenlaces, muito obrigado, porque o Senhor permanece conosco. O Senhor não deixou Noemi sozinha, não deixou em vão. Também a nossa vida tem uma finalidade. O Senhor está cuidando de nós, como o Senhor cuidou de Noemi e de toda a sua posteridade. Pai, o filho de Davi, um parente de Noemi, Senhor, é o nosso Rei, Cristo, nosso Senhor. Nós te agradecemos por esse momento, pela Tua palavra, por essa realidade. Nós te agradecemos porque nós conhecemos a Tua palavra, não porque fomos mais espertos do que os nossos semelhantes, mas porque o Teu Espírito Santo cooperou conosco. O Espírito Santo abriu o nosso coração, ajudou-nos a entender. Muito obrigado. Nós vamos para a nossa casa, Senhor. Logo mais estaremos aqui de volta. A Tua palavra nos espera aqui para outra vez nos empolgar, nos alimentar, nos encorajar. E nesse espaço entre a nossa ida logo mais e o nosso retorno um pouco mais tarde,
E eu peço que o teu grande e eterno amor, que a graça excelsa do seu Filho Jesus, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito esteja sobre todos nós hoje e para sempre. Graças a Deus. Amém.